Concedemos a palavra por até 10 minutos ao senhor. Então, boa tarde, quase noite, né? Agradeço o convite, nobre presidente, e estendo o meu agradecimento aos demais vereadores. Agradeço a minha equipe que está presente aqui, né? Eles vieram para dar um apoio emocional aqui para o secretário, mas está tudo certo o time, né? E, assim, o que eu já vim aqui uma vez, né? E certamente porque a Secretaria de Saúde é uma secretaria que tem uma visão muito grande no município, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista financeiro, ela chama muito atenção, né? Então, é normal, eu entendo muito normal que a gente precise vir aqui mais vezes. 1, 2, 3, apesar do contato, que eu acho que a gente tem um contato muito próximo com todos os vereadores aqui, né? Bastante próximo, né? Meu celular aqui, ele é aberto 24 horas por dia para que vocês possam me acionar por algum motivo qualquer. Então, eu me sinto muito confortável em vir aqui. A gente sabe o motivo pelo qual estamos aqui, né? E vou falar algumas coisas breves da secretaria, nesses aproximadamente 120 dias que estamos à frente, e depois, certamente, vocês terão um espaço para fazerem as perguntas que forem devidas. Em primeiro lugar, assim, as palavras, eu sempre digo assim, às vezes o português, a língua portuguesa, ela é um pouco complicada. A gente fala umas coisas, as pessoas entendem o que querem entender e nem sempre é aquilo que a gente quis dizer. E outras vezes a gente pode ser um pouco mais incisivo em algumas coisas e algumas pessoas ficarem com alguns melindres, outros não. Tá? Então, o que eu quero dizer é que o secretário de Saúde, Ricardo, ele é coração aberto e bem sincero. Bem tranquilo com todos vocês. Com a população ali é porta aberta, quem quiser conversar comigo vai lá. Já foram várias pessoas, vários vereadores foram lá. E a gente não faz nenhuma diferença de credo, cor ou partido político. Todos são muito bem-vindos lá e o café está sempre quentinho. Né? Então, é claro e evidente que cada gestão de saúde ou cada gestor que entra ou cada presidente da Câmara de Vereadores tem uma maneira de pensar e de agir, que pode não ser a mesma do antecessor. Não quer dizer que o antecessor está certo ou errado. Isso são coisas que não cabem à discussão. Mas as pessoas são diferentes. Todo mundo é diferente. Embora a gente tenha uma linha social e política partidária alinhada com o governo nesse momento, né? Nós estamos no PP, cada pessoa tem uma maneira de pensar, né? E uma maneira de administrar tendo um norte. Se fosse do contrário, ia ser uma coisa muito maluca, né? Muito complexa, porque você não pode fazer do jeito que todo mundo quer, a gente tem que fazer do jeito que a gente acha certo e ter a confiança de vocês. Né? Vocês que eu digo, população de Brusque, né? Que vocês representam a população. Se vocês não derem esse aval, certamente o Poder Executivo está alinhado com isso e a vida que segue. A gente tem vários contratos na Secretaria de Saúde. Muitos deles expirando ou expiraram por tempo decorrido ou por término financeiro. E aí cabe a esse secretário e ao time que ele escolheu fazer a gestão de um novo contrato. E nem sempre vai ser igual ao contrato anterior. Como eu falei aqui, não quer dizer que o contrato anterior esteja errado, mas a maneira com que esse secretário pensa ela é um pouco diferente. Então a gente vai fazer da maneira que a gente acha correto. Né? Isso pode ser questionado pelo próximo secretário que vier, em algum momento para frente, mas tudo certo. Né? Somos seres humanos e cada um tem uma linha de raciocínio. Essa equipe que está ali comigo hoje, a maioria
funcionário de carreira já da casa, né? Então conhece muito bem a gestão pública, está muito alinhada comigo para fazer os melhores contratos. Tá? E esses melhores contratos visam uma gestão, vamos dizer assim, financeira, para que a gente possa aumentar a demanda de serviço com um custo menor. Todo mundo sabe aqui que o dinheiro ele é finito. A arrecadação da prefeitura é uma só. Vocês, inclusive, aprovaram há pouco tempo atrás aí o orçamento para o ano que vem. Né? A saúde teve um orçamento aí de 300 milhões, mais ou menos, se eu não me engano. Foi algo parecido com isso. Então, já adiantando algumas coisas aqui, tá? O orçamento é uma coisa, financeiro é outra. Tá? Isso tem que ficar bastante claro. Tá? É claro e evidente que eu vou dizer aqui para os colegas e amigos vereadores aqui que o orçamento de 2026 para a saúde ele não vai suprir a demanda. Tá? Não vai dar. Mas isso não é problema também, porque cabe à gestão da Secretaria de Saúde fazer o excesso de arrecadação, que vem com verbas da União e verbas do Estado, não são só recursos próprios. Como essas verbas da União e do Estado, elas entram no Fundo Municipal de Saúde, e são repassadas para os prestadores, a maioria é hospital, elas acabam consumindo o nosso orçamento, né? Mas não consomem o nosso financeiro. Né? Acho que isso é entendível. Né? Então, ela entra no fundo e ela vai ter que ser paga. A partir do momento que entra para ser pago, ela vai consumir o orçamento, vai comendo o orçamento. Do ponto de que, por exemplo, sei lá, daqui a um ano, é provável que o Executivo encaminhe para o Legislativo um ajuste de orçamento junto com o pessoal da contabilidade para que a gente tenha, e teremos certamente, excesso de arrecadação. Todo mundo sabe aqui que, por exemplo, o Azambuja ele foi contemplado com a oncologia. Né? O IMAS também, né, foi contemplado. Então, vai ser 50-50 ali, meio a meio. Só que o recurso financeiro ele deve começar a chegar, não sei, fevereiro, março do ano que vem. Esse é um recurso novo e que não foi previsto na Secretaria de Saúde, nem pelos vereadores, nem pelo prefeito, mas é um recurso novo que irá entrar nos cofres da Secretaria de Saúde. Então, certamente, vai consumir também o orçamento e a gente vai ter como eu falei, né, para o Anderson, na reportagem, nós teremos um descompasso entre o financeiro e o orçamentário. Isso é vida que segue e, como diz o povo, nós que lutemos. Mas faz parte do processo, né? Não existe 100% assim, o mundo ideal. Se fosse o mundo ideal, talvez não precisava ter secretário, né? Não precisava ter vereador, um mundo que não precisava ninguém fiscalizar ninguém fazer nada, porque tudo se resolvia espontaneamente. Não é assim que acontece a vida. Né? Então, deixar claro para os vereadores, né, nesse momento aqui que nós estamos, que eu estou bem tranquilo com o meu time, muito, muito tranquilo com o meu time, e eu nunca trabalhei assim com uma equipe tão transparente e clara nos seus objetivos. Né? Me sinto extremamente confortável em assinar qualquer documento que eles entregam para mim, porque eu confio neles assim, de corpo e alma. Pode ser que eu me estrepe? Pode. Né? Todo mundo na vida pode levar uma rasteira. Mas eu acho que deste time, não. Então, senhores vereadores, assim, eu vim aqui dizer para vocês, fiquem tranquilos, se depender do Ricardo, eu vou, assim, como é que é? Dou uma mão para não entrar numa briga, mas dou um braço para não sair dela. E eu vou lutar até o fim para conseguir dar atendimento para a saúde de Brusque. Obrigado, secretário Ricardo Freitas. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, nesse momento, pergunto se algum vereador
deseja fazer um questionamento para o Dr. Ricardo, que se manifeste. Senhor presidente. Deixa eu pegar minha caneta. Temos 5 vereadores, 6, o vereador Jean Pirola e o vereador Cacá. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vereadores. E o vereador Pedro também. 8 vereadores. Então, vereador Antônio Roberto, Paulinho, Bete, Léo, Jober, Pirola, Cacá e Pedro. Com a palavra, vereador Valdir. 9. Com a palavra, vereador Antônio Roberto. Senhor presidente, senhor secretário, parabenizar o senhor pelo trabalho que vem fazendo no nosso município e aos presentes da casa. Minha pergunta é: qual o investimento da saúde nos prontos atendimento? Ele irá responder no final todos, tá? Ele vai anotar. A cada 3 questionamentos, o Dr. Ricardo estará respondendo. Com a palavra, vereador Paulinho. Boa tarde, presidente, vereadora, vereadores, a comunidade nos acompanha na galeria da casa e ao secretário Ricardo. Parabéns pela transparência, pela tranquilidade, dá para ver que o secretário realmente está tranquilo com o que está acontecendo. Mas o mais importante é, eu queria saber aqui, né, na minha pergunta, sobre o serviço prestado aos autistas. Como que está o planejamento da secretaria? Né, nós ouvimos falar que talvez o nome não vai mais ser Casa do Autista. Vimos uma entrevista também falando sobre esse atendimento, essa parceria com a AMA. Queria que o secretário pudesse falar um pouquinho sobre isso também. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Bete. Boa tarde, senhor secretário. É com muita alegria que a gente o recebe novamente nesta casa. E como o senhor mesmo falou, né, o diálogo com o senhor sempre é muito aberto. E eu parabenizo, sim, essa sua transparência e toda a sua equipe aqui presente. A minha questão aqui fala, né, eu vou me remeter à sua entrevista, onde o senhor fala do descompasso entre o orçado e o financeiro. E daí ocorreu essa preocupação quando se diz que a população vai ter que esperar um bom tempo até que tudo volte à normalidade. Então, assim, a minha curiosidade é o que se está pensando para não deixar a população à mercê das necessidades que são fundamentais com relação à saúde. Obrigada, secretário. Então, agora o secretário responderá a esses 3 questionamentos. Ok. Então vamos lá. Tem que buscar a colinha, porque é muito número, né? Meu time hoje passou o dia inteiro mandando número para cá. Então, gente, passou de 50, eu não sei se eu consigo gravar tanto número, mas eu vou levantar aqui. Em relação ao custo dos PAs, assim, porque a preocupação, às vezes, assim, eu já tive no fórum dos sindicatos, conversando com todos, né? E a preocupação deles, às vezes, é assim, um perguntou, Ricardo, a saúde pode colapsar? Não. Não existe essa possibilidade. Tá? Em relação ao que a gente investe em atendimento e pronto atendimento. Né? Então, vamos lá. O PA da UPA, a gente gasta mais ou menos R$750 mil mês com folha de pagamento. Tá? Em torno de, vou botar aí mais uns 200 mil, talvez, de consumo de material, energia. Então, vamos fazer conta de padeiro aqui. Vai 1 milhão por mês na UPA
que nós temos 24 horas lá, tá? Isso. O Dom Joaquim, conta de padeiro, 500 mil por mês que a gente repassa para eles para o pronto atendimento, que é recurso próprio, certo? Depois tem outras verbas lá que os hospitais recebem, mas estou falando de recurso próprio. E o Azambuja recebe mais ou menos 1.600.000 para o pronto atendimento. Ok? Então, a conta fecha mais ou menos em R$2.800.000 mês de recurso próprio para o atendimento de pronto atendimento. Tá? O do Azambuja tem um valor um pouco maior, porque a gente paga os sobreavisos lá. Né? Então, sobreaviso de cirurgia, aí tem a pediatria, tem a ginecologia, tem uma série de especialistas que ficam lá e a gente paga a hora plantão dos profissionais. E eles acabam todo mês mandando a escala deles lá. Então, a pergunta é, quanto que nós, cidadãos de Brusque, pagamos para o atendimento do pronto-socorro? R$2.800.000. Essa é a verba que a Secretaria de Saúde disponibiliza mensalmente para sustentar esses serviços em atendimento. Vamos ver agora aqui a segunda pergunta sobre os autistas e a AMA. Então, Paulinho, assim, ó, esse é um tema bastante assim, sensível para mim. Né? Já falei várias vezes, eu tenho um menino autista, né? E ele é nível 1, então eu vou dizer para vocês que é tranquilo, embora metade do cabelo branco foi ele que me deu. Né? Mas assim, ó, eu vou dizer para vocês que eu entendo muito bem as famílias que têm crianças com necessidades especiais. E, assim, teve não sei se foi o Recine que trouxe, alguém levou uma mãe lá para mim, que me impactou muito. Né? Ela não era de Brusque, né? Acho que ela era de Balneário Camboriú, uma professora, foi você. Né? E aquilo me impactou bastante porque, assim, ela não tem nada aqui em Brusque. Zero. Zero, zero, zero. E, então, assim, para a gente construir um serviço, vai demorar muito tempo. É o Alice no País das Maravilhas. Né? A gente já deu um start para isso. Né? A prefeitura já vai começar a procurar terreno, vai procurar espaço, vamos começar a procurar verba para construir esse espaço amplo, para que possa englobar a AMA, a Casa do Autista, enfim. Só que isso é um projeto demorado, longo. Aí o que a gente fez? Nós fomos atrás daquele posto de saúde que era do centro ali. Ali é um terreno, é uma casa do Estado. E nós solicitamos que eles nos cedessem. O aluguel vai estar em torno de R$7.000 mês. E a gente já está, assim, bem acelerado o processo. Então, são coisas paralelas. Né? A gente vai dar um start ali, até que o município consiga construir uma casa, e depois a gente sai dali e vai para um ambiente maior. Então, nesse primeiro momento, Paulinho, assim, a ideia seria a gente ter a AMA para nível 3, e o nosso serviço para nível 1 e 2. Tá? Nossa previsão com o concurso é janeiro, tá? Porque a gente está chamando os profissionais no concurso agora, psico, físio, tá? E fono. Vamos para mais uma, que é a da Beth. Né? Sobre as necessidades especiais ali, Beth. Então, assim, quando eu falei aquilo, eu realmente estava preocupado. E eu estou preocupado, sempre. Assim, eu vivo preocupado. Né? Porque quando eu assumi a saúde de Brusque, eu já comecei a me preocupar no primeiro dia. Né? Pode ter certeza disso. Porque a demanda é maior do que o que a gente consegue ofertar. Né? Não só por problema financeiro, às vezes por questão do fornecedor. Citar a questão do neuropediatra, por exemplo. Né? A gente quer um neuropediatra, não tem. A gente tem a situação dos laboratórios, por exemplo. Me incomoda muito. A fila de espera está em torno de 5 meses hoje. 5 meses. Então, tu imagina assim, se eu tiver, eu, cidadão de Brusque, vou lá pedir um hemograma e uma glicemia, vou falar, 5 meses, isso aí não tem cabimento um negócio desse. Mas aí nós temos dois problemas, né? Tem laboratórios que estão começando a reduzir
o que eles prestam para a secretaria, alegando que a tabela SUS é deficitária. E eles querem uma margem maior. Só que, nesse momento, eu não consigo pagar essa margem maior, porque eu preciso também vincular isso à Cisanvi. Eu não posso fazer de Brusque uma ilha e eu pagar um valor diferenciado. Eu preciso que o consórcio lá da Cisanvi lá faça um convênio que daí todos os municípios comprariam uma tabela diferenciada. Então, essa é uma situação. A outra situação, assim, ó, e que vocês fiquem tranquilos, né? Não vai ter colapso financeiro, mas eu não posso ser aqui inocente em sair gastando dinheiro agora. Tá? Então, o que a gente quer fazer? Eu estive vendo com a minha equipe hoje, tá, para ver se a gente consegue fazer um mutirão de exames mais perto do final do ano. Que daí lá eu sei quanto que eu vou ter de sobra, por exemplo, da parte financeira. Eu preciso entender quanto que vai sobrar. Porque, assim, a saúde, não vou dizer que é um poço sem fundo, mas eu posso comprar 2 milhões, 5 milhões, 800 mil, 500 mil. Então, a minha ideia é fazer um mutirão de exames de laboratório mais perto do final do ano. Mas, para isso, eu preciso que a contabilidade e o financeiro me sinalize. Ricardo, olha, sobrou 500 mil. Eu vou injetar aquilo ali para compra de exames. Ou, quiçá, venha uma emenda parlamentar com esse fim, que a gente já pediu. Se vier alguma coisa nesse fim, eu pego essa emenda parlamentar e destino para a compra de exames. Né? Então, está no escopo da secretaria a compra para que essa fila ande mais ligeiro. Porque, às vezes, né, o próprio vereador ou alguém pede para a gente assim, Ricardo, pô, esse cara está esperando 5 meses, 6 meses. Ok, me angustia. Né? Mas eu não consigo elancar ele na frente da tabela SUS. O que eu tenho que fazer? Botar dinheiro ali dentro para fazer essa fila andar mais ligeira. Então, isso está no escopo da secretaria, essa compra de serviço para alavancar os exames de laboratório, exame de imagem. Só que eu não consigo dizer para vocês hoje quanto. Né? Por exemplo, a minha equipe falou em 800 mil reais. Olha, com 800 mil reais, tu praticamente zera a fila. Ok. Se eu conseguir 800 mil reais no final do ano de sobra de caixa, eu boto ali. Se eu conseguir 400 mil, eu vou botar 400, entendeu? Então, eu só quero dizer para a vereadora Beth, que eu considero muito você, né, de coração, que nós estamos vendo toda essa situação. Tá? Então, assim, não vai ficar nada parado. É só uma questão de alinhar contratos que a gente está finalizando agora. Tem 2 contratos, um que é muito, assim, demanda muito tempo da secretaria, mas a gente já conseguiu finalizar, agora falta a parte de acerto, que é o contrato do Hospital Zambuja, que é um contrato, assim, gigante. Né? É um hospital gigante, é um contrato, né? A Débora está lá, né? Minha parceira, ela me ajuda muito lá. É um contrato que gera mais ou menos, assim, 13 milhões mês para o hospital. Então, é um contrato gigante, né? A conta aí em torno de 150 milhões ano. Então, só que vocês entendam, não é dinheiro próprio, ok? Dinheiro próprio vai uns 3 milhões ali por mês. Tem uma parte aqui que eu falei, né, que é a do PA, e tem outra que é a compra de serviço. O restante é tudo verba da União e do Estado que vem para nós e a gente vai jogando para lá. Só que a demora foi fazer esse contrato volumoso, financeiramente falando, numa coisa transparente, e que a gente consiga saber a César o que é de César. Dinheiro da portaria tal entra nessa conta e vai ser pago. Então, essa transparência que a gente estava pedindo demorou alguns dias aí, né? Semanas. A gente conseguiu. Agora está na fase de conversa. Na quinta-feira a gente deve ter a primeira round de conversa com o hospital, justamente, Beth, para não parar o atendimento de urgência e emergência, porque esse é o top da Secretaria de Saúde. Né? Porque o resto, a demanda, por exemplo, nós temos, deixa eu só achar aqui rapidinho, peraí. Nós temos 1.065 servidores na saúde. Na nossa folha de pagamento é em torno de 9 milhões e 500 mil mês. Então, eu administro uma cidade ali praticamente. Tá?
Uma cidade que não pode parar, uma cidade com 1.000 funcionários, né? Então, é um volume grande, só que a folha de pagamento, para mim, também é sagrada, né? Trabalhou, tem que receber, ponto final, e preferencialmente no dia certo. Isso é sagrado e isso está sacramentado. Isso está sacramentado na secretaria, o dinheiro está garantido, está tudo certo, né? Não vai ter problema. E só para vocês terem uma ideia, em relação a exames, a gente fez um levantamento até final de julho. Até final de julho, não consegui fechar agosto. Foram 295 mil exames de laboratório que nós fizemos na secretaria, que nós pagamos, né? E 55 mil exames de imagem. Exame de imagem é tomografia, ressonância, ultrassom e raio-x. Então, são praticamente 300 mil exames de laboratório e 55 mil exames de imagem. Tudo pago, tudo certinho, tudo direitinho. Então, a demanda existe, claro, existe, mas estamos trabalhando. Se a gente não conseguir aportar recurso para a fila andar, o que eu posso garantir para a Beth? Chegaremos ao final do ano mais ou menos com uns 450 mil exames de laboratório. Porque isso está andando, né? Isso está andando. E talvez uns 70 mil exames de imagem. É um valor, assim, bom para a cidade, mas é claro que aquém da necessidade do povo ainda. Espero que tenha respondido, Beth. Obrigado, secretário. Abrimos mais um bloco aqui para 3 perguntas. Com a palavra o vereador Leonardo Schmidt. Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário. Obrigado, né, por estar aqui na nossa casa, mais uma vez, prestando informações, tirando dúvidas. E nós, como vereadores, né, que estamos aí na ponta, e como o senhor bem falou, aqui representamos toda a população brusquense, através do voto que foi confiado em cada um de nós. Então, lá na ponta, sempre as críticas ou pedidos, informações da nossa população, que através dos postos de saúde, chegam até nós. E quero aqui fazer um adentro já, secretário, e não desmerecendo outros secretários que passaram, mas dizer já, cara, que parabenizo o atendimento do senhor, nesse tão pouco tempo que o senhor já está à frente da secretaria, e sabendo que o senhor, como profissional, né, médico, conhecedor da causa da saúde do nosso município, e eu parabenizo aqui pela resposta sempre rápida que o senhor nos dá, pelo menos este vereador, quando o procurou, sempre teve respostas rápidas para dar para a nossa população, e é disso que nós precisamos. Parabenizo então o senhor e parabenizo todos os funcionários da Secretaria da Saúde. Minha pergunta sobre os postos de saúde, secretário. Como vão as reformas das unidades de atendimento? Seria isso que é o que a gente está sendo bastante questionado hoje. Obrigado, secretário. Mais um questionamento, vereador Jober Lungen. Boa tarde, secretário Ricardo. Parabéns por ter comparecido à Câmara, né? Sempre prontamente nos atender, né? Eu vou fazer uma pergunta que roda em vários grupos de WhatsApp que a gente tem, grupos familiares, grupo de amigos, grupos políticos, né? E eles vêm questionando muito depois dessa polêmica que girou nas redes sociais, nos jornais do município aí, né? E é uma pergunta que o senhor já meio que deu uma pincelada, mas eu queria reforçar, porque é uma pergunta que se pauta muito nas conversas, nessas rodas, né? E sabemos que no Brasil o colapso na saúde é um trampolim para a falência da saúde, né? Então eu vou perguntar para o senhor, em Brusque, pode ter colapso na saúde? Poderá ter? Mais um questionamento, com a palavra vereador Jean Pirola. Senhor presidente, vereadores, vereadora, imprensa, nossos serventuários aí da Guarda Municipal que estão presentes hoje, os serventuários da saúde, toda a equipe aí da Casa Legislativa.
Primeiramente, Ricardo, nós vamos desmistificar uma palavra que foi usada aqui, né, e de forma equivocada, para mim não generalizar, não existe rombo. Não existe rombo na saúde. Pronto, está resolvido esse problema. O senhor acabou de demonstrar justamente esse formato, né, entre financeiro, que é uma coisa, e tudo aquilo que é orçado, que é outra situação. Então, há formas de administrar isso. E está aqui a Câmara para ajudar a fazer, quando há necessidade, que o prefeito assim estabelece junto, né, com o senhor, os projetos que vão mudar o orçamento. Né? Tirar daqui, botar ali. Justamente isso se chama gestão. E eu escutei, né, a sua entrevista no Olhar do Vale, prestei bem atenção naquilo que o senhor falou e demonstrou muito justamente isso. Não é rombo, não é déficit, não é desvio, e sim remanejamento disso para aquilo que há, sim, sempre, né, a preocupação. Eu sou vascaíno, eu sou preocupado direto, né, Cacá? Então, imagina o senhor com uma pasta desse tamanho. Mas, enfim, a minha pergunta, para não se alongar, e quero já dar os parabéns para o senhor, o que nós, vereadores, aqui podemos fazer, secretário, de que forma? Para buscar verba. Para buscar verba com deputado estadual, deputado federal, e onde nós podemos trazer que seja o gargalo da saúde, para que a gente traga ela, se for carimbada direta, ou se for livre, para que a gente possa realmente fazer esse trabalho. Sabemos que no passado vieram verbas carimbadas, né? Esperidião Amin deu uma verba para zerar a fila da catarata, então nós podemos aí, talvez em conjunto, né, os vereadores buscar essas verbas com os nossos representantes estaduais e, quiçá, federal. Obrigado, secretário. Secretário, pode estar respondendo mais essas 3 perguntas. Vamos lá. Em relação às UBS, né? Esse é um tendão de Aquiles meu ali que está indo já está começando a incomodar. Mas, enfim, existe eu vou ter que tomar cuidado com as palavras, né? Mas existe um problema que a saúde não é dona sozinha das UBSs, né? As reformas, não, as ampliações e construções, obrigado, ela vai da CIE também. Então, tem uma secretaria que faz as licitações e que a saúde fica só ali atrás da moita olhando, né, o que vai acontecer lá. Nós não temos muita gestão sobre isso. Nós pagamos a conta do filho, mas um pai adotivo, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa que às vezes incomoda, porque daí, por exemplo, tem empresas que não prestaram o serviço, né? Não fizeram de forma adequada, não prestaram o serviço e foram embora. Daí a gente fica de mão atada. A gente tem que pedir para si para fazer todo aquele processo de desligamento da empresa. E eu não consigo botar a minha equipe de manutenção para fazer uma ampliação. Então, essa verba não casa, né? Tem que ser uma verba específica para manutenção, que é o que a gente tem. Então, se for lá fazer um pequeno reparo, ok. Agora, for lá para mexer numa estrutura de um posto de saúde, cara, aí não dá. Então, tem situações ali, né? Dom Joaquim, Bateias, Nova Trento, que vocês sabem o que aconteceu. Tá? Nova Trento nós vamos entregar agora. A ideia nossa é que ela seja, não vou dizer modelo, mas que ela seja um espelho para que todas as outras unidades que nós vamos mexer fiquem igual a ela, da Nova Trento. Dom Joaquim, uma confusão, mas vamos tentar ver se a gente desenrola aquilo lá. Quero dizer para a Beth que o dinheiro veio, Dom Joaquim, está lá. Tá? Tinha uma emenda do governo federal, esse dinheiro veio, está lá. O problema agora, Beth, é que a empresa precisa dizer que quer o serviço, porque ela meio que saiu fora. Então, agora o problema não é financeiro.
O problema agora é a empresa aceitar. Está sendo feito um levantamento ali do telhado para ver se o que eles fizeram está de acordo com o que está no projeto. Se tiver de acordo, eles teriam que aceitar o restante do dinheiro para continuar a obra. Se eles recusarem, a gente tem que chamar o segundo colocado, e se o segundo colocado não quiser, tem que abrir um outro processo. Então isso é uma confusão. Bateias, acho que o pessoal do Comusa foi lá. Bateias é uma confusão, mas é uma confusão boa. Deu tudo errado lá. Deu tudo errado. Mas depois a gente conseguiu arrumar. Daí ficou a equipe de manutenção nossa, ficou de finalizar algumas coisas lá no posto. Só que para finalizar, precisa da assinatura de um engenheiro. Ok? Eu não posso assinar, não sou engenheiro. Daí o engenheiro do CI. Parece fácil, mas demora para uma assinatura de um engenheiro. Parece fácil, mas demora. Por que eu falo que é uma confusão boa? Que daí no meio dessa confusão toda, a gente conseguiu um dinheiro para ampliar Bateias. Então, a gente vai ampliar o posto Bateias. Certo? Então, isso, certamente não esse ano, mas esse recurso vai ser usado para ampliação do posto. A gente tem uma outra confusão boa, né? Que é a do posto centro, né? Que está ali, que gerou toda essa celeuma aí. Mas, como eu digo, eu já falei para a imprensa, falo para vocês, a Secretaria de Saúde vai executar a obra, ponto final. Não tem mais marcha ré nisso aí. Vai ser feito a obra e ponto final. Vai ser feito dentro da maneira que o projeto e as verbas chegam. Aí tem o da Tomás Coelho, não é isso? A Tomás Coelho, só em 2026. Tá? Nada para esse ano. O terreno a gente está conseguindo. Acho que todo mundo já deve saber onde é que é. Se não souberem, a gente só passar na secretaria que a gente passa lá, o terreno está tudo certo. Agora é verba para construção do posto. Então, outra coisa das UBS também, a gente fez, esse ano, quando a gente assumiu, uma cesta por mês, uma unidade é fechada para se fazer vamos dizer assim, um recall da parte elétrica. Eu já falei para vocês, né? Então, já fizemos de várias unidades, então esse projeto continua. Ele está andando. Então, nessa cesta tem uma unidade, na outra cesta unidade, a gente está fazendo um levantamento de todas as unidades da parte elétrica, para que não tenha nenhum problema aí, que às vezes as meninas ou os meninos lá diziam que tinha algum problema de parte elétrica. A outra pergunta é em relação a colapso. Não há colapso, né? Vou dizer para vocês que não tem como colapsar a saúde. Porque, assim, no meu entendimento, vou dizer para vocês, vou mudar aqui o escopo aqui, vou dizer para vocês uma vez, quando eu fui viajar para fora, meio bocó, assim, eu perguntei para um amigo, quanto que eu levo de dinheiro? Né? Mas, Ricardo, o dinheiro quem faz é tu, a comida quem faz é tu. A cidade que você vai viajar, se você levar $1.000, você pode ficar um dia. Ou você pode ficar 100 dias, depende do que tu quer comer. Mas ela tem para tudo. Não é isso? Então, o que eu quero dizer para vocês é que é impossível colapsar a saúde, porque eu aprendi que a gente pode comer um pouquinho ou pode comer muito. Nunca passar fome. Ok? Então, colapso não existe. O que existe é a gestão financeira. Eu posso enxugar alguma coisa para não deixar parar. Daí eu complemento a minha resposta com o que o Jean falou. O que os vereadores podem fazer? O que vocês sempre fizeram. Faz parte do show de vocês. Buscar verba. Essa verba pode ser usada na saúde, pode ser usada para algum lugar, sei lá, para educação, para obras, enfim. Vocês têm esse dom de buscar dinheiro. Eu sou parceiro. Se vocês quiserem, Ricardo, precisamos falar com alguém, estamos junto, bora.
Até hoje, a prefeitura, alguém da prefeitura me ligou. Vocês vão a Brasília? Que Brasília, mulher? Quem vai pagar? Vocês têm orçamento? Nem me falam essa palavra. Não me falam essa palavra que... Não sei. Então, assim, eu vou para lá se for com o meu dinheiro. Ponto. Tá? Não me sinto confortável em usar orçamento e parte financeira. Eu estou falando bem sincero. Não neste momento. Porque nós estamos em final de ano e o que eu falei para a Beth, eu repito aqui. O dinheiro que sobrar vai ser usado para a compra de exames. Então, se for para lá, com a Beth, com o Simas, com o Jean, com qualquer um dos vereadores, Ricardo, se você for, nós vamos assinar um contrato de 2 milhões. Pô, eu sou parceiro, vamos junto. Vamos lá para pescar. Não é o momento para mim. Vocês podem ir, o que pescar, pescou, a gente depois bate foto junto. Mas eu preciso estar aqui para fazer a coisa andar. Ok? Então, essa é a situação. Então, o que eu preciso dos vereadores é emendas parlamentares. Qual emenda? Temos, assim, dezenas de pedidos lá. O Adilson tem vários, a gente vai na Assembleia, a gente vai aqui, a gente vai lá, entregando para os deputados, enfim, a verba que a gente precisa. Então, se vocês tiverem a disponibilidade de nos agraciar, por exemplo, com alguma verba, vai lá tomar um cafezinho, serão bem-vindos, eu entrego para vocês uns 50 pedidos lá. Que daí vocês escolhem o que é melhor ali. Questão de ordem, presidente, rapidinho. O grande Questão expediente, de ordem, nós vereador. temos 1h30 e nós temos já de sessão 1h15. Então, e tem vários questionamentos. A gente queria ficar conversando com o doutor Ricardo. Mas apenas para que a gente não se perca no horário, porque nós temos regimentalmente 1h30 do grande expediente para começar a ordem do dia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, mais 3 questionamentos para finalizar. Vereador Cacá Tavares. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, plateia que nos acompanha, o pessoal da Secretaria de Trânsito, Secretaria de Saúde também, a imprensa. Seja muito bem-vindo, secretário Ricardo. A minha pergunta, aliás, elas são duas, mas uma já foi respondida, né, pelo senhor, que eu ia, né, perguntar sobre o número de funcionários hoje na pasta da saúde, mas se o senhor puder repetir, agradeço. E outra, né, a gente fala muito sobre UBS, a pessoa, ela sempre pensa na UBS do seu bairro, na UBS perto da sua casa. Mas são várias UBS, então, até para isso ficar publicizado e que todo mundo saiba, né, gostaria, né, de saber quantas UBS que nós temos em Brusque. Tá certo, secretário? Muito obrigado e seja sempre bem-vindo. Cacá, essa eu já vou responder rapidinho, porque senão o tempo aqui me mata, né? Mas vamos lá, nós temos 27 UBSs aqui, ok? E o número de funcionários é em torno de 1.065. Mas vamos falar como 1.000 aí, tá? Estou falando secretaria como um todo, né? Nas UBSs dá em torno de 560, ok? Então aí o resto é CAPS, é físio, é parte administrativa, daí tem um... Mas UBS 560, mais ou menos, tá? Obrigado, secretário. Só mais um questionamento aqui do vereador Valdir Rissemann. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a quem aqui nos acompanha e ao secretário Ricardo, né? Mais uma vez, nosso muito obrigado. Parabenizá-lo, né, pela forma de conduzir a Secretaria de Saúde. A gente ficou muito contente com a sua vinda para a Secretaria, da forma que o senhor é transparente, tranquilo, e eu vejo a saúde, ela buscando um caminho, com certeza, para melhor.
dentro da forma que o senhor faz a gestão. E dentro disso, eu quero até deixar duas perguntas, né? Hoje existe uma busca por uma padronização do atendimento igual para todas as UBS, né? Porque a gente vê, às vezes, Dom Joaquim atendendo de uma maneira, Limeira um pouco diferente. Então, assim, que se busque, de repente, uma padronização no atendimento, que todas elas usam o mesmo formato, a mesma maneira de se atender, né? E uma questão que a gente tem recebido bastante perguntas e cobrança é na questão da cirurgia de catarata, né? Principalmente do pessoal que estava cadastrado para o Hospital Dom Joaquim. Como anda isso? Seria isso? Muito obrigado. Então, vou respondendo, Valdir, sobre a padronização. A padronização passa por duas situações, né? Passa por protocolos, né? Nós temos a FAB, que é responsável pelas unidades básicas, né, de saúde. Então, isso está sendo feito, a questão de protocolamento, né, todos os protocolos de atendimento. Existem particularidades, né, regionais, mesmo dentro do município, às vezes não dá para comparar a população da Limeira com a da Bateias. Então, tem algumas particularidades, mas eu entendo o que você quer dizer. Padronização é uma coisa. Junto com a padronização, eu vou engatar uma outra situação, que é aquele atendimento que eu já falei aqui com vocês, de fazer a pessoa atender de manhã e de tarde. Tá? Mas, assim, tem que ser devagar. Eu já falei com a Tânia, do sindicato, porque nós precisamos fazer um edital interno para que as pessoas, funcionários, escolham o local que vão. Nós não podemos meter a caneta assim, tá? É como eu digo, ninguém aqui é ditador, né? A gente vai fazer dentro do que é legal. E estamos vendo junto com o sindicato. Então, toda essa parte, ela demora, né? E aí, eu acho, assim, que se tudo der certo, em fevereiro a gente tem uma coisa mais clara nas UBSs, daí a gente consegue colocar essa padronização em dia, né? Mas até lá, parte, assim, é um milindre mexer com o funcionário público. Você não pode ser incisivo, você tem que cuidar para não passar por um assédio moral. Então, a gente está fazendo tudo dentro da lei, mas assim, essas coisas demoram, né? Essas coisas realmente demoram. Em relação às cirurgias de catarata, nós temos alguns pontos ali que, assim, ó, por exemplo, o prestador de serviço, o Estado, ele demora em torno de 90 dias a pagar. Isso é normal, né? Se o prestador ou o hospital não entregar a conta dia 30, eu não consigo faturar a conta dele. E para vocês entenderem assim, eu estou falando bem simples assim, né? Então você entrega a conta para mim dia, sei lá, o ideal seria dia 25. Eu tenho até o dia 30 para mandar essa conta para o Estado. Se eu não mandar ou você me entregar atrasado, o Estado fecha o site. Ok? E abre dia 10, de novo. Eu consigo jogar lá. Só que vai atrasar o pagamento. Vai atrasar, o Estado paga, a União paga. Ela vai pagar lá na frente. Naquela competência daquele mês, morreu. Vai só para o outro mês, entendeu? Mas nós estamos falando aqui em 400 mil reais. Nós não estamos falando de 400 reais. Então tem prestador que atrasou 400 mil, ele não quer mais fazer. E aí cada hospital tem a sua gestão também. A gente paga. Agora, se o Azambuja ou o Dom Joaquim pagou o prestador de serviço, que a gente não paga direto para o cara do oftalmo, a gente paga para o hospital. E eu não tenho ingerência sobre o hospital. Se o hospital não pagar o prestador, eu posso fazer uma carta de recomendação para que ele pague, mas a gestão é deles, né? E aí, como eu falei para ti, são 400 mil reais. O que a gente está fazendo, a Zambuja está tocando serviço e nós estamos providenciando até que se arrume essa celeuma do Dom Joaquim, alguns procedimentos estão fazendo em Penha, para a fila não parar. Então, nós estamos levando para fazer alguns atendimentos em Penha, tá?
Teve alguns aqui que... teve um que foi resolvido, até, né? Eu acho que no caso que você solicitou. Então, casos pontuais mais graves, é só ligar para a gente, né? Que a gente tenta resolver. Tá? Então, isso é bem tranquilo. Acho que eu respondi, né? Mais um questionamento e último do vereador Alessandro Simas. Boa noite, presidente, senhoras e senhores vereadores. Boa noite especial meu colega Dino, secretário Ricardo, todos aqui presentes, a imprensa. Secretário, eu gostaria de uma dúvida, mas dentro daquilo que a gente sempre vem falando há muito tempo, e Vossa Excelência também trabalhou na rede pública, né, trabalha na rede pública, e a gente percebe hoje um desgaste físico, mental, um desgaste muito grande por parte dos servidores, enfermeiros, técnicos, médicos, por aí afora, né? Será que, eu sempre, algumas vezes já falei isso aqui, da possibilidade de nós fazermos uma redução da carga horária desse pessoal da saúde, principalmente nos postos de atendimento, porque a gente sabe que o desgaste que existe, o paredão, é a porta de entrada, muitas vezes, das pessoas que estão com problemas, um problema de saúde. E a gente sabe o quanto é difícil um problema de saúde, né? Envolve sentimental, envolve uma série de coisas, além da questão, né, da saúde, de uma redução da carga dos profissionais médicos, 4 horas, sei lá, né? Atende 4, o outro atende 4, também na relação de atendimento à população, a gente tentar buscar alguma possibilidade disso para dar um melhor atendimento à população, mas também dar uma qualidade de trabalho para esses profissionais de saúde que a gente sabe que é difícil. Não é só da Prefeitura de Brusque, da Secretaria de Saúde de Brusque, é a nível... Né, e eu já acho que eu busquei algumas cidades que fazem algum tipo de horário diferenciado. Então, se a gente pudesse pensar em alguma coisa um pouco para frente para melhorar esse atendimento, tanto da população, mas também uma qualidade no local de trabalho e no trabalho desses profissionais. Obrigado, secretário. Bom, Simas, vou falar para ti assim, ó, o burnout para o vascaíno e gremista, ele é eterno. Tá? Então, assim, ó, o que eu vou dizer para ti? A gente tem um projeto que é uma coisa assim, médio, longo prazo. Um seria a criação do SESMIT. O que é SESMIT? Que é o Serviço de Medicina do Trabalhador. Seria o ideal. Tem um atendimento médico, atendimento de enfermagem, atendimento psicólogo, para atender o trabalhador, não só o da saúde, mas, já que tu tocasse no assunto, fazer alguma coisa focada para a saúde, para a gente tentar trabalhar o burnout, por exemplo. Né? Então, esse é um escopo que a gente está fazendo a longo prazo. A curto prazo, nós já temos um que é cuidando de quem cuida. Estamos começando com psicólogo. Então, vamos fazer... Aí tem algumas terapias alternativas, a auriculoterapia, enfim, a gente vai estar começando esse projeto, tá? Que é o atendimento ao funcionário. Escutar o funcionário, chamar um psicólogo. Às vezes o problema é a carga horária? Sim, mas às vezes é briga interpessoal, é briga na família. Então nós estamos colocando o psicólogo para atender esse pessoal. Então esse é uma coisa. A outra situação também que a gente está vendo, sim, mas assim, ó, parece bobagem, mas ar-condicionado. Então, estamos deixando todas as unidades com ar-condicionado, tudo certinho, já estamos assim, nossa equipe de manutenção, o Jaiso, né, quero agradecer ele aqui também, nós estamos trabalhando assim direto, full time ali, para deixar todas as unidades com ar-condicionado novo ou zero bala, tá? Arrumado, zero bala, porque a gente sabe que o verão vem aí e trabalhar com aquela temperatura de 40 graus não é legal para ninguém, e estamos colocando na sala de espera também, para que a população não fique passando calor ali, porque o cidadão esperando calor, ele se sente agoniado, angustiado. Então, isso também reduz o burnout do funcionário e de quem está esperando atendimento. Então, ar-condicionado estamos colocando, tá? Em todas as unidades, todas. Tá?
Em relação, tem mais uma outra situação, que aí só que tudo é uma engrenagem, né? Eu tenho que falar com o RH, eu tenho que falar com o jurídico para ver se é possível, né? Uma das coisas que a gente também teve conversando hoje de manhã com a vigilância, com os meninos da endemia, né? Os meninos da dengue. Tem um relato assim que a gente está vendo, que é as visitas deles no verão, durante a tarde. Talvez a gente faça um atendimento mais de manhã, jogue um horário para das 7 a 1, para que talvez eles não precisem sair no horário do meio-dia ali, 2 horas da tarde, 3 da tarde, no pico do verão. Que é ruim também, a gente sabe, trabalhar na rua com um calorão daquele ali é brabo. Mas eu estou vendo essa possibilidade, então isso é uma possibilidade, não é uma realidade. Não gosto de prometer o que eu não posso cumprir. Mas está na minha antena fazer um ajuste de carga horária temporário no verão. Mesma coisa os ACS, né? Agente comunitário de saúde, botar um chapéuzinho e sair caminhando naquele calorão lá, também é desumano, tá? Então ali também a gente está vendo uma possibilidade do que fazer naquele momento. Isso é pertinente e é cabível ao secretário de saúde. As outras situações de redução de carga horária já fica um pouco mais complicado, porque eu sou engessado. Por exemplo, as UBSs, o próprio Ministério da Saúde preconiza 8 horas. Então, se eu reduzir a carga horária, é capaz do Ministério da Saúde não me passar a verba, né, que eles repassam. Não é full, mas repassam. Então, ali a gente tem que trabalhar com um olhar bem atento para a gente não dar nenhum passo diferente e perder recurso, né? Então, ali é uma outra situação. O que a gente está fazendo também, que vai dar resposta a longo prazo, a gente está abrindo carga horária de médico de 10 horas, de 20 horas. E daí o cara já entra contratado para 10 horas, é diferente. Eu não preciso reduzir nada, o cara já está legalizado com 10 horas. Porque também com 10 horas eu consigo atrair profissional. Às vezes, para trazer um profissional, um neurologista, ortopedista, para o cara trabalhar 40 horas no município, ele não vem. Então a gente está abrindo 10 horas, né? E daí é uma chance de você trazer esse profissional para cá. A médio e longo prazo, isso reduz o burnout do funcionário também. Tá? Obrigado, doutor Ricardo, pela presença aqui na Câmara. Obrigado à sua equipe por estar aqui presente hoje também. E